Você deve estar pensando, será que para ser um vendedor recorrente no Mercado Livre eu preciso ter uma empresa aberta? E é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Antes disso, para você que ainda não me conhece, eu sou Leonardo Martinelli, eu estou à frente de um e-commerce e uma distribuidora de autopeças. Esse canal aqui é para trazer um pouco do meu dia a dia na nossa empresa e te ajudar a começar a vender online. Se você já vende, para você vender mais. Se você já vende, para você ter gestão no seu negócio. Então assim, já curte aqui o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal porque isso me ajuda demais, tá bom? Espero muito que você me contribua comigo, tá? O vídeo de hoje, muito provavelmente para você que está começando no Mercado Livre. Então, um vídeo para quem é iniciante e está com dúvida se precisa ter uma empresa para ser um vendedor nesse marketplace que é o Mercado Livre. Ainda não é uma regra precisar de um CNPJ para vender no Mercado Livre, tá bom? Outros marketplaces como Magalu, B2W, Via, entre outros, só é possível com um CNPJ. Então, no Mercado Livre ainda não. Para quem não sabe, porque não usava ou porque é mais novo e não viu o Mercado Livre funcionar lá no passado, o Mercado Livre ele começou como um site com o objetivo inicial de permitir que os usuários comercializassem itens tanto novos quanto usados. E isso não mudou até hoje. Então, no Brasil, a maioria do público buscava o site para vender ou comprar principalmente coisas usadas, né? Ficou meio que um ranço disso, tá? Então, desde sempre ele foi um site muito desburocratizado, a gente pode falar. Até porque não teria como você ter tanto trâmite para vender coisa usada, né? Então, ele sempre foi um site muito simples. E com o tempo as coisas foram evoluindo, as coisas foram se modificando, até que o Mercado Livre virou o que ele é hoje. E mesmo assim, o Mercado Livre ainda não coloca restrições para vendas no CPF. Então sim, você pode vender tranquilamente usando apenas o seu CPF, tá bom? Não tem problema nenhum. Seja produto usado, seja produto novo, você está liberado. E você pode estar se perguntando, mas será que eu vou ser prejudicado por usar o meu CPF? Será que eu vou ser prejudicado vendendo no CPF na plataforma? E a resposta é não. Você vai encontrar aí um monte de gente falando de algoritmo, fala de regra do Mercado Livre. O que eu gosto de falar é que se você não é o programador do site ou se você não é amigo do programador para saber realmente qual que é a lógica por trás dos códigos do site, né, para entender realmente o algoritmo, tudo é um verdadeiro achismo, tá? E eu não conheço nenhum programador do Mercado Livre, não sou amigo de nenhum deles. Então assim, todas as minhas opiniões que eu dou nesse canal, que eu dou no meu Instagram, são baseadas em testes, tá? Então são coisas que eu testo, já testei, vou testando e são coisas, os resultados desses testes. Então, baseado nos testes que eu faço, eu assumo que os meus testes trazem a realidade, tá? Mas isso não é certeza absoluta. Então, falando sobre vender no CPF, esse é um dos testes que eu já fiz. Fiz esse teste, inclusive, no ano passado, no ano de 2021. Eu abri uma conta no CPF, né? E não mudou absolutamente nada em relação à venda. Um caso real, eu cheguei a vender num mesmo dia 10 mil reais de um único, de alguns tipos de produto, tá? E a conta tinha só 12 dias de cadastro. Então a gente fez um teste, para quem quer saber qual foi o produto, né? Nós fizemos o teste com telas de celular, né? Então só a troca, né, da tela de celular. Não é um produto que eu trabalho. Fiz em parceria com uma outra pessoa e não deu muito certo, inclusive, por causa dos problemas que essa linha de produto traz. Mas vendia muito e era uma conta que estava com CPF. Então, o que ocorre hoje em dia é que dependendo do valor que você está vendendo dentro do Mercado Livre por mês, você é meio que convidado a regularizar o seu negócio. Alguém do Mercado Livre te liga e te informa para você continuar vendendo na plataforma, você vai precisar ter empresa, você vai precisar se regularizar. Que nem eu falei sobre o algoritmo. Eu, particularmente, não vivenciei esse tipo de caso. Nós temos 3 contas hoje no Mercado Livre e as 3 contas possuem CNPJs. São CNPJs distintos, mas são 3 empresas. Eu sempre preferi começar corretamente por causa de alguns quesitos, como, por exemplo, o mercado envios full, tá? Então eu sempre oriento, né? Se é possível, eu já indico para quem está começando, começar pelo menos usando o MEI, para você conseguir também usar o full. Então, esses relatos de que você é convidado
a se regularizar são coisas que eu vejo em grupos de vendedores, eu vejo casos no Instagram, vejo pessoas falando, mas assim, não é uma informação 100% verídica que veio até meu ouvido, né? Então são coisas que eu ouço de outras pessoas e eu acho isso muito certo, porque assim, eu sou a favor de uma competição justa entre todos os vendedores da plataforma, porque assim, tem que ser igual para todo mundo. É muito fácil você fazer as suas vendas da sua casa, sem nenhuma estrutura, sem pagar imposto, e isso acaba sendo injusto, porque assim, existem empresas com vários funcionários, pagando encargos trabalhistas, pagando impostos, com custos fixos às vezes muito altos. Então assim, ao meu ponto de vista não é legal essa discrepância entre os vendedores. É muito importante ter sim uma concorrência leal entre todos os vendedores. Claro que uma pessoa sem estrutura nenhuma vai conseguir vender muito mais barato que esse tipo de empresa. Então assim, além disso, isso não é interessante para o Mercado Livre, porque você tendo um vendedor informal, né, vamos dizer assim, é mais difícil você ter qualquer tipo de suporte, porque é mais complicado. Tem produtos que podem dar problema, você não vai ter a nota fiscal de compra, você não vai ter um suporte da marca. Então vamos supor que você comprou aí uma caixinha de som da marca JBL no Mercado Livre, vamos supor, e você comprou de um vendedor que não emitiu nota. Vamos dizer que passou o tempo, o prazo limite que você tem para reclamar dentro do Mercado Livre. Então passou esse prazo. Muitas marcas têm uma garantia longa, apesar de passar o tempo, o prazo do Mercado Livre, existe sim um prazo dentro das marcas, às vezes até de 1 ano dentro do produto. Quando eu trabalho com produto de automotivo, amortecedor, por exemplo, independente do Mercado Livre, amortecedores tem marcas que dão 2 anos, 1 ano de garantia. Só que para essa garantia valer, para essa garantia ter realmente função, você precisa comprovar toda a sua compra, você precisa preencher um laudo de garantia, você precisa colocar os dados do vendedor, você precisa colocar a nota fiscal. Então, para o nosso exemplo, se você comprar aquela caixinha da JBL, você não vai ter como cobrar o vendedor, ou você não vai nem ter como procurar a marca para conseguir resolver o teu problema, tá? Outro ponto é que se você quer ser um grande vendedor no Mercado Livre, você vai precisar vender no mercado envios full. Hoje, baseado também em teste, eu vejo que se você não está no full, a sua conta não vende tanto quanto outras que estão no full. Então, em 2021, devido a algumas mudanças tributárias, a gente tinha algumas empresas no Simples, tivemos que tirar os produtos do full, a nossa conta despencou vertiginosamente. As vendas caíram 60% depois que nós tiramos os produtos do full. Então assim, você não vai conseguir vender no full se você estiver vendendo pelo CPF. Então assim, você tem que ter pelo menos um MEI, que com o MEI você já consegue isso. Então assim, qual que é a minha conclusão aqui? Comece sem problema nenhum com o seu CPF, não tem problema, não quer gastar com MEI, não quer ter custo, não tem problema, mas como eu sempre falo, já precifica o seu produto tendo em mente os custos envolvidos de ter pelo menos um MEI. O custo do MEI é muito barato, então assim, nem dá para colocar nos custos o MEI. O ideal seria colocar pelo menos os custos de uma empresa na primeira faixa do Simples Nacional, para que você depois não tenha surpresa lá na frente. Você tem que ter preço para vender com uma conta CPF, você tem que ter preço para vender sendo MEI, você tem que ter preço vendendo sendo uma empresa no Simples, seja uma empresa no lucro presumido, seja uma empresa no lucro real. Você precisa ter margem para trabalhar independente do tipo de empresa que você tem. O começo costuma ser assim mesmo, mais informal, e não tem problema, gente. Eu não tô aqui julgando ninguém, não é uma crítica nem nada, mas se você quer viver de vendas online, se você já está preparado para isso, esse é o seu objetivo, você tem que estar preparado para os desafios que isso vai te trazer. Então assim, me conta aqui embaixo, nos comentários. Eu consegui tirar sua dúvida? Qual outro assunto que você está com dúvida? Eu quero te pedir de novo, deixa seu like aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que está começando, para você ajudar essa pessoa ou aquela pessoa que está ainda pensando em começar. Não se esquece, se inscreve aqui no meu canal se você não se inscreveu lá no começo. Aproveita agora para se inscrever. Se tiver dúvidas, se tiver sugestão, o que eu puder colaborar para ajudar vocês, eu quero que vocês me ajudem aqui nesse canal, tá bom?